Olá novamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho de transdução, seguindo a linha da aula de bacteriófagos que vocês já assistiram e que eu espero que vocês tenham entendido. A transdução, ela vai ser um outro mecanismo de transferência gênica. Vocês já tiveram aula de conjugação, de transformação, e a transdução, então, é um outro mecanismo de transferência gênica. Agora, é diferente das anteriores, é um mecanismo de transferência gênica mediada pelos fagos. A transdução ela foi descrita na década de 50 por Zinder e Lindenberg. Foi descrita, então, ao contrário da conjugação, como um mecanismo de transferência gênica, onde não há necessidade de contato entre duas células. Ao contrário da transformação, ela é resistente à DNase e ela ocorre, na maioria das vezes, entre chips da mesma espécie ou de espécies próximas, mas já foi descrito também a transdução entre gêneros diferentes. E essa transferência, então, de genes, ela é mediada pelos fagos, que levam o material genético de uma célula, que a gente vai chamar de célula doadora, para a célula receptora, que receberá, então, o DNA através desse fago transdutor. Então, Zinder e Lindenberg descreveram a transdução depois que eles montaram esse experimento e viram. Eles montaram esse experimento, um tubo em U de vidro, onde eles botaram aqui na verdade, como se fosse um filtro bacteriológico, onde podia passar meio de cultura, mas era uma barreira física para a passagem de células bacterianas, como um filtro, um filtro Millipore ou algo parecido. De um lado desse tubo, eles botaram uma chip de salmonela. A chip era auxotrófica para metionina e histidina. E no outro lado do tubo, ele botou outra chip de salmonela, que era auxotrófica agora para fenilalanina e triptofano, e prototrófica para metionina e histidina. Ao contrário, essa chip A, ela também era prototrófica a fenilalanina e a triptofano. No final, deixou isso em contato um tempo, né, onde podia passar, então, o meio de um lado para o outro, e ele pôde observar que ele isolava uma bactéria B, que era, então, agora prototrófica aos 4 aminoácidos. E ele pensou, bom, transformação não pode ser, porque se eu colocar DNase, e é o que ele fez, colocando DNase aqui nesse tubo em U, eu ainda continuava a encontrar essa chip B prototrófica. E não pode ser conjugação, porque em nenhum momento a estirpe A tem contato com a estirpe B por conta desse filtro bacteriológico. Então, tem que ser um outro mecanismo que faça essa transferência. E a partir do momento que ele observou que havia a presença de um bacteriófago intermediando essa transferência, eles deram um nome desse fenômeno de transdução. Essa transdução, ela pode ser generalizada ou especializada. Generalizada é aquela onde, teoricamente, qualquer fragmento da célula doadora pode ser transferido para uma célula receptora. E a especializada, ela só acontece quando um fago ele se integra no cromossoma da doadora e quando ele sai dessa incorporação, ele sai carregando erroneamente um pedaço do cromossoma da célula doadora.
E ao infectar, então, uma célula receptora, ele passa esse DNA de uma célula para outra. Então, a gente vai ver com mais detalhes a transdução generalizada e especializada. Aqui tem um esquema onde você tem o fago carreando, então, DNA fágico, né, como a gente mostrou após o empacotamento dentro do capsídeo, e um fago onde, erroneamente, ele empacotou DNA bacteriano ao invés de DNA fágico. Então, como é que acontece isso? A gente tem aqui o fago com seu DNA bonitinho, ele absorve na superfície da célula bacteriana, injeta o seu material genético, e esse material genético, então, ele se multiplica, tem todas aquelas fases do ciclo lítico que eu mostrei para vocês na outra aula. O DNA se duplica, começa, então, a morfogênese e o empacotamento. O erro acontece exatamente no empacotamento. No caso de fagos que têm o empacotamento do tipo cabeça cheia, e que eu falei para vocês que o controle não é tão, assim, muito rigoroso, basta colocar o tamanho da molécula de DNA que caiba dentro do capsídeo, que ele reconhece aquilo como ok. Então, o erro que pode acontecer é exatamente na hora do empacotamento. Ao invés do fago empacotar o seu próprio DNA, ele empacota erroneamente DNA da bactéria. O que acontece é que, como o empacotamento é do tipo cabeça cheia, significa que esse DNA bacteriano ele tem que ter um tamanho próximo do DNA fágico, para que o empacotamento aconteça. Tá? Então, normalmente, quem são os fagos transdutores? São fagos que têm o tipo de empacotamento do tipo cabeça cheia, e o fago transdutor ele vai ter dentro do capsídeo somente DNA bacteriano, com um tamanho muito próximo ao fago normal, que tem dentro do seu capsídeo somente DNA fágico. O que vai acontecer, então, quando esses fagos forem procurar novas células para infectar? Ele simplesmente vai injetar esse material genético na célula hospedeira, e você, então, teoricamente, pode haver incorporação desses genes que foram transduzidos de uma doadora para uma receptora. Então, fazendo um resumo do que eu falei até agora, na transdução generalizada, ela foi descoberta em salmonela, mas a gente sabe hoje que várias bactérias, não só gram-negativas, mas gram-positivas também fazem transdução generalizada. Esse tipo de processo, o fago tem que se multiplicar, porque ele precisa ter uma fase de empacotamento para que ele incorpore DNA da célula hospedeira, gerando, então, as partículas chamadas de partículas transdutoras, que vão conter dentro do seu capsídeo somente DNA bacteriano. E como a única restrição que você tem desse DNA que vai ser transduzido é o tamanho, então qualquer parte do DNA cromossômico, teoricamente, pode ser transferido, basta que ele tenha o tamanho necessário para empacotar corretamente a partícula fágica. As partículas elas vão continuar a ter a capacidade de se absorver na superfície da célula bacteriana, que vai ser agora a célula receptora, e esse DNA bacteriano, então, ele vai ser injetado dentro da citoplasma da célula receptora, e, obviamente, como isso é um erro,
isso não é o padrão, isso é um erro que acontece na hora do empacotamento. A frequência de transdução ela é baixa. A gente tem que uma em 10 a 6 ou 10 a 8 células recebem, então, um determinado gene provindo de uma transdução generalizada. Então, está aqui o esquema. A gente tem o fago, ele injeta o seu DNA. Você tem a multiplicação do DNA fágico, o empacotamento, aqui é a morfogênese, e por um erro, você, então, tem uma partícula transdutora que vai injetar o DNA numa outra célula. Para que haja, então, a incorporação desse DNA dentro da hospedeira, você tem obrigatoriamente que ter uma recombinação homóloga entre o DNA exógeno e o cromossoma da célula hospedeira. Se esse DNA, então, ele ficar livre no citoplasma, quando a célula se duplicar, só uma célula fica com esse pedaço, mas, na maioria das vezes, ele é restringido dentro da célula. Então, a única maneira dessa característica se manter na célula hospedeira é tendo uma recombinação homóloga no cromossoma da célula hospedeira. Então, está aqui mostrando a recombinação, ela é dependente do sistema REC. Você tem a célula doadora. Vamos supor que ela tenha o gene A e o B. Aí você teve, então, a multiplicação do fago. Na hora que ele foi fazer o empacotamento, ele erroneamente empacotou um pedaço de DNA fágico contendo o gene A. Aí você tem, então, a lise celular, vários fagos normais e alguns poucos fagos transdutores. Esse fago transdutor, então, vai se absorver a uma célula que, por acaso, ela é deficiente desse gene, e, ao ver acontecer a recombinação homóloga, essa bactéria, então, receptora, essa bactéria que sofreu transdução, ela vai passar de A- para A+. Tá? Então, seria a transdução generalizada. Plasmídios também podem ser transduzidos. Como o mecanismo de transdução generalizada é sempre o mesmo, isso é, no caso do empacotamento Redfield, é dado pelo tamanho do material genético, na transdução do plasmídio, você pode ter várias cópias do plasmídio até atingir o tamanho do fago. Por exemplo, se você tem um genoma fágico de 40 quilobases, né? Aqui nesse exemplo dá 43 quilobases, ele consegue empacotar 10 moléculas de plasmídio de 4 quilobases, né? Dando o tamanho aproximado do genoma fágico. Então, na transdução de plasmídios, vai depender do número de cópias de plasmídio, da capacidade do plasmídio em formar concatenado, igual ao mecanismo de multiplicação do DNA fágico, e você tem, então, um número de concatenados que correspondam mais ou menos ao tamanho do fago. A grande diferença entre a transdução de um fragmento cromossômico e de um fago é que quando a partícula fágica tem um DNA fágico, tem um DNA plasmidial, na hora que isso passa para uma célula receptora e que ela libera o plasmídio, esse plasmídio, como tem replicação autônoma, não precisa haver recombinação. Esse plasmídio, então, ele entra, se duplica autonomamente na célula receptora e é mantido na população.
Então, a grande diferença entre a transdução cromossômica e plasmidial é que o plasmídio não tem necessidade de ter uma recomendação homóloga, ao contrário de uma transdução de um fragmento cromossômico. Chamando mais uma vez a atenção, o que caracteriza essa transdução generalizada é você empacotar erroneamente um pedaço do DNA da célula hospedeira que tenha um tamanho aproximado ao genoma fágico. Tá? E ao inserir esse DNA numa célula hospedeira, no caso de um fragmento cromossômico, obrigatoriamente ele tem que ter uma recombinação homóloga para que esse DNA exógeno seja incorporado no genoma da célula hospedeira. Ao contrário, na transdução especializada, somente algumas regiões do genoma são transferidos. E essa transdução, ela só acontece com fagos que fazem o ciclo lisogênico, somente com fagos temperados. Porque o fago ele tem que estar inserido no genoma da doadora. A gente vai dar o exemplo do fago lambda, que é o mais estudado e o mais conhecido. Quando ele está na sua forma de profago e ele sofre lisogenia, ele entra no cromossoma da E. coli, ele entra somente num único lugar, entre os genes da biossíntese da galactose, da degradação da galactose e da biotina. Ele sempre se integra entre os genes GAL e BIO do cromossoma de E. coli. Como é que ele se integra? Vamos lembrar, o fago lambda ele entra na sua forma linear, se circulariza no citoplasma da célula hospedeira através do sítio COS. Então, a gente tem aqui o DNA bacteriano e o DNA fágico. Para facilitar o entendimento de vocês, a gente tem aqui um sítio de ligação do fago com um sítio de ligação da bactéria, que é por onde o fago temperado vai entrar no cromossoma bacteriano. Então, a gente dá aqui um exemplo de PO pelinha, de phage, e P de phage, né? E BO belinha de bactéria. E essa integração acontece dessa maneira. A gente tem o DNA bacteriano, vocês conseguem acompanhar. BO pelinha. Desculpe. Vamos de novo. DNA bacteriano, BO pelinha, PO belinha. Tá? Aqui, ó. DNA bacteriano, DNA fágico. E isso, então, na hora que a gente abre, puxa, você tem BO pelinha e PO belinha. E o profago aqui no meio. Da mesma maneira que ele entrou, na hora que ele vai sair, ele sai da mesma maneira, recompondo, então, o PO pelinha, que é o sítio de attachment, ou attachment site, ou ATTP. Tá? Então, ele faz esse tipo de mecanismo, e aqui desse lado, em E. coli, vai ter o gene GAL, e aqui o gene bio, já que ele entra sempre nesse sítio de attachment no cromossoma de E. coli. Então, a gente tem aqui, tá vendo? O fago, o sítio de ligação, o gene da galactose e da bio. Ele vem, aí tem galactose,
aqui, se liga aqui, vai para cá, vem para cá e volta. Ficando com o sítio de attachment da esquerda e o sítio de attachment da direita, para quando ele sair, esse sítio de attachment se recompõe como um sítio único. Então, isso é que acontece numa célula de E. coli que apresenta um profago. E a transdução, isso é, a incorporação de DNA bacteriano erroneamente, vai acontecer exatamente nesse ponto. Quando ela se integra e depois ele sai, o profago, ele faz isso corretamente. Ele entra, depois ele recombina o seu attachment site e sai da mesma maneira. E o erro vai acontecer exatamente aqui. Ao invés dele sair de maneira correta, ele sai carreando um pedaço ou do gene da biotina ou um pedaço do gene da galactose. Então, é um erro na hora da excisão do fago, né, do profago para um fago, para entrar no ciclo lítico. Então, nessa transdução especializada, a gente só tem 2 únicos genes que podem ser transferidos, gene GAL ou genes bio. Por isso que eu mencionei para vocês que na transdução generalizada, teoricamente, qualquer parte do genoma pode ser transduzida. E que no caso da generalizada, você tem dentro da cabeça do fago só DNA bacteriano. Aqui, a gente vai ter ou um pedaço do gene da direita ou da esquerda, isto é, ele só carrega um pedaço do gene que está flanqueando o seu sítio de ligação ao cromossoma bacteriano, que no caso de Escherichia coli é os genes GAL ou os genes bio. E esse fago que é excisado, então, ele é um fago defectivo, porque como essa recombinação ela é errada, ele larga para trás no cromossoma bacteriano um pedaço do seu genoma. Então, é substituído esse pedaço por um pedaço da galactose da biotina e deixa para trás um pedaço do seu próprio genoma. Então, na transdução especializada, você tem do capsídeo, e é isso que vai ser empacotado, você tem um pedaço do cromossoma bacteriano e um pedaço do genoma fágico, tá? Ao contrário da generalizada, onde só tem DNA bacteriano. No caso da especializada, você tem um pedaço do gene que flanqueia o sítio de attachment, mais um pedaço do genoma do fago. Então, quando essas partículas defectivas infectam outras células, elas o fazem juntamente com fagos normais, e aí você pode ter a transferência ou dos genes GAL ou dos genes bio para uma célula hospedeira. Tá? Isso é o exemplo do lambda. Isso aqui acontece com outras bactérias? Lógico. E os genes que são transferidos na transdução especializada são sempre fragmentos de genes localizados, flanqueando o lugar de inserção do profago na célula hospedeira. Então, um fago normal, ele está aqui, ó. Você tem aqui em azul o cromossoma bacteriano, o gene da biotina e o gene da galactose, e em rosa o DNA fágico. Ele entrou e, para sair, ele se recombina novamente pelos sítios de attachment da direita e da esquerda, liberando o fago e recompondo o cromossoma bacteriano. Isso numa situação normal. Num erro de saída, que isso, na verdade, realmente é um erro de recombinação, você tem o DNA cromossômico
um dos sítios de attachment, o fago, e você, então, deixa para trás um pedaço do DNA fágico no cromossoma da bactéria. Então, aqui, você tem um cromossoma, você tem o gene da biotina, um pedaço ainda do fago e o resto do cromossomo. E seu fago defectivo, ele tem os genes GAL, mas ele perdeu um pedaço do seu genoma aqui na célula hospedeira, tá? E o que ele vai poder transduzir, então, é esses genes GAL. Então, tem aqui o esquema. Você tem o fago, a infecção do fago, ele se integrou na sua forma de profago, ele, na hora que saiu, ele saiu carreando um pedaço do cromossoma, ele vai formar partículas fágicas com esse DNA bacteriano. Esse DNA bacteriano, então, com o resto do fago, é infectado por uma nova célula, uma célula hospedeira, e você, então, vai ter a recombinação desse DNA exógeno dentro da célula hospedeira, tá? E dependendo dessa recombinação, você pode ter uma integração como um profago desse DNA junto com a bactéria, junto com um DNA bacteriano. Então, resumindo, o que eu queria falar com vocês é dar ênfase na diferença da transdução generalizada para a transdução especializada. Você tem, na generalizada, vamos repetir mais uma vez, o fago, o DNA fágico, então, infecta a célula bacteriana, ele, por um erro, ele empacota um pedaço de DNA bacteriano. O mecanismo, normalmente, desse empacotamento é de cabeça cheia, ela tem que ter um tamanho muito próximo ao tamanho do genoma do fago. Na transdução generalizada, a partícula de fago transdutora, ela só tem DNA bacteriano, e para que ela, então, essa característica seja incorporada na célula hospedeira, há necessidade de uma recombinação homóloga para a manutenção dessa nova característica. Na transdução especializada, é um erro da saída do profago, há uma recombinação aqui legítima, é um erro, você tem a perda de material de genético fágico ainda na célula doadora, e a molécula resultante é uma mistura entre DNA fágico e DNA bacteriano, essa mistura que vai compor a partícula de fago transdutor, e quando ela, então, infecta uma célula receptora, também a recombinação homóloga desse fragmento e a incorporação dessa característica. Lembrando que essa característica que é incorporada é sempre uma característica que está flanqueando o profago, ou essa porção da esquerda ou a porção da direita. E no caso do fago lambda, é sempre o genes GAL ou bio, porque é nessa posição que o fago lambda se integra na célula de Escherichia coli. Tá? Então, é isso. Obrigada mais uma vez.